É um prazer imenso ter essa chance, esta oportunidade de compartilhar com você o Evangelho. Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta em João, no capítulo 16, no verso 7, que é um texto que fala acerca da despedida de Jesus dos seus discípulos. Eles não tinham ainda consciência do que estava de fato acontecendo. A maioria deles ainda pensava que uma reviravolta extraordinária estava prestes a acontecer. Nenhum deles divisava a cruz. Ninguém podia imaginar que aquilo tudo viria de roldão, de súbito, como um dilúvio, e cairia sobre eles. Mas Jesus os está advertindo em relação a que não houvesse surpresas. E ele afirma que está indo para o Pai de maneira completamente explícita. Só que ele não fica falando de morte, ele fica falando de exaltação, de passar por algo por um pouco e logo depois aparecer vitorioso. Ele está falando de outras realidades. É nesse contexto que eles acabam ouvindo tudo aquilo e não compreendendo. No entanto, uma nostalgia vai lhes abatendo o coração. No meio das coisas que Jesus diz a eles, ele diz esta que está aqui no capítulo 16, no verso 7. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. É extraordinário isto, porque conquanto o que Jesus esteja falando diga respeito à vinda do Espírito Santo e que veio e habita o coração de todo aquele que crê, no entanto, ele insinua muito mais naquilo que é explícito, que tem a ver com a vinda do Espírito Santo, como eu falei, mas ele insinua outros princípios, realidades e verdades que, quando a gente discerne, fazem um bem enorme ao coração de cada um de nós. E que verdades são essas? Ele diz aqui, convém-vos que eu vá. Você pode imaginar uma coisa dessa? Convém-vos que eu vá. A maioria das pessoas sonha com a possibilidade de que em elas indo, os outros fiquem totalmente sem saber o que fazer. A maioria das pessoas, de fato, deseja se sentir essencial. A maioria quer de todo o coração e lá no fundo do ser, sem que às vezes tenha a coragem de confessar qualquer coisa, mas o que se quer, a maioria quer, é ganhar uma espécie de significado absoluto para alguém. Ser amado de uma maneira absoluta, como se os humanos conseguissem amar de modo absoluto. Só Deus ama de modo absoluto. Mas a maioria de nós gostaria disso. De que todo mundo dissesse, olha, sem você não dá. Quando você não vem, não tem graça. Sem você eu não sei viver. Sem você, a vida se torna inviável. Não é isso que você gostaria de ouvir de todos os lados? A maioria gostaria desse sentimento, assim, de imprescindibilidade. Essa importância total. Graças a Deus, eles não sabem viver sem mim. Diz muita gente que, quando ouve isso, assim se sente. E você sabe do que eu estou falando exatamente. Jesus, no entanto, que poderia pensar de si de modo absoluto, diferentemente de mim e de você,
Ele que, diferentemente de nós, é fogo consumidor, é verdade total, não se sente em relação aos discípulos e a todos com essa necessidade de prolongar a sua presença física entre eles, como se a ausência física de Jesus do meio deles fosse desconstruir tudo. E é nisto que ele é totalmente diferente, não necessitando ser. É nisto que ele ensina que ele é manso e humilde de coração. É nisto que ele ensina a vontade dele de nos fazer pessoas que andem com as próprias pernas. É nisto que ele nos ensina que o Evangelho emancipa a consciência não para viver autonomamente em relação a Deus, mas para, conhecendo a Deus, aprender a viver andando no chão da fé, vendo o invisível. E com isto, ele nos ensina que o desejo dele é que todos nós cresçamos e que atinjamos maturidade e que aprendamos a confiança e que nós mesmos sejamos pessoas que não se sintam gloriadas e nem glorificadas e nem exaltadas quando os outros não souberem ir sem nós ou não puderem resistir nada sem a nossa presença. Ao contrário, o que ele deseja é que nós aprendamos com ele que pode se dizer, o único que pode, imprescindível e absoluto, aprender com ele a confiar no invisível. Ele não escreveu um livro, não fez nenhuma autobiografia, não tinha um escriba acompanhando, não disse a nenhum dos seus discípulos: olha só, eu estou estranhando porque pérolas eternas estão saindo da minha boca e vocês não estão guardando. Não. Ele escreveu no máximo na areia. Isso quando os homens acusavam uma mulher de adultério, conforme o registro que aparece em João, no capítulo 8, na areia, onde a onda leva, onde o vento apaga, onde o pé acaba com a escrita, porque ele não estava registrando nada do lado de fora que para ele tivesse importância se não fosse escrito e inscrito no coração. Então ele não faz de fato nenhuma dessas coisas. Ele confia em Deus. Jesus me ensina o que é confiar em Deus quando age assim, quando pratica isto, quando diz: convém-vos que eu vá. E alguém pergunta: mas como me pode ser conveniente que Jesus vá? Como? Ele diz de si mesmo isso. E com isso ele me ensina muitas coisas. A primeira, para além de todas as que eu já mencionei, é que ele me ensina a confiança. Ele me ensina a crer no Pai. Me ensina a não ficar desesperado, tentando meter a mão em tudo, fazer gestão de todas as coisas, como se eu não enfiasse a minha mão, as coisas perdessem o significado, nem escondendo informações que façam a nossa presença se tornar imprescindível, e nem manipulando, e nem coisa nenhuma. Ele simplesmente confiou no Pai. Imagine só, se Jesus não confiasse no Pai, como é que eu iria aprender a confiar no Pai? Mas é porque Jesus aprende a confiar no Pai assim, pratica essa confiança tranquila no Pai, é que ele me ensina como é o caminho dessa confiança. E esse caminho cria essa liberdade de não se sentir imprescindível, de não achar que a nossa presença é essencial. Isso tira a neurose da cabeça do pai, da mãe, isso
ensina você a ter qualidade nas relações, no que diz, no que ensina, no que comunica, na energia que carrega, no que transparece, no que é, sobretudo. Mas, para além disso tudo, ensina você a confiar no Pai. Você acha que ama seu filho mais do que o pai ama o seu filho? Ou que você ama o seu marido ou a sua mulher mais do que o pai os ama? Ou que você ama qualquer coisa mais do que o pai ama? É porque Jesus quer ensinar isto, que ele diz, convém-vos que eu vá. E com isso ele me ensina confiança, me ensina a andar nos seus passos e a praticar a mesma verdade. Mas mais do que isso, ele também me ensina uma outra coisa. Ele me ensina que Deus em nós é melhor do que Deus conosco. Ele ensina que Deus em mim é melhor do que Deus comigo. Porque Jesus estava encarnado, preso ao tempo e ao espaço. Se ele estivesse na Galileia, ele não estava em Jerusalém. Se ele estivesse em Jerusalém, ele não estava em Samaria. Se ele estivesse em Samaria, ele não estaria em nenhum outro lugar, nem nos confins da terra. O tempo e o espaço determinam esse condicionamento dimensional. Se eu estou aqui, eu não estou lá. E os discípulos estavam há 3 anos e meio andando com eles ali, em todo lugar. E Jesus diz, quando diz, convém-vos que eu vá, algo maravilhoso. O que ele está dizendo é, olhem, se eu ficar aqui com vocês, andando na frente, vocês me seguindo física e visivelmente, eu vou imbecilizar vocês. Convém-vos que eu vá, porque se eu for, vocês não vão ter apenas Emmanuel, Deus conosco, Deus com vocês, Deus do lado de fora de vocês. Se eu for, vocês vão ter Deus em vocês, porque vocês vão receber o Espírito Santo. Se eu não for, ele não será enviado, mas se eu for, eu vou-lo enviarei, o mesmo Espírito dele. Então agora ele diz, é hora da emancipação, de fazer os meninos começarem a virar homens. Se eu ficar com vocês, vocês vão ser escoteirinhos, andando atrás de mim, para lá e para cá, aprendendo, desaprendendo, isso tudo. Mas vão estar tão confiantes na minha presença física e visível, que vocês não vão crescer nunca. Convém-vos que eu vá, porque aí vocês não terão Emmanuel como Deus que está com vocês, do lado de fora, andando na frente, mas como aquele que está em vocês, como Espírito vivo, como Espírito Santo, habitando vocês. E é isto que vai fazer com que vocês desenvolvam uma consciência. E é isto que fará com que vocês deixem de ser pequenos, infantis, fetichistas. Às vezes as pessoas me perguntam se eu não acho estranho que, em geral, quando uma pessoa se converte, encontra Jesus logo no início, nos primeiros anos, é justamente no período em que os grandes milagres acontecem, ela vê coisas extraordinárias sucederem, é quando o inusitado a visita toda hora, todo dia. Você já prestou atenção que com a maioria esmagadora das pessoas a experiência é essa? E eu sou frequentemente indagado a esse respeito. E a minha resposta é esta aqui: convém-vos que eu vá. Ou seja, psicologicamente falando, quando a gente encontra Jesus pela fé, a experiência imediata dos primeiros tempos é quase tão tátil, é quase tão sensorial, embora não o seja, mas é assim que a pessoa se sente emulada, que a experiência dela vai sendo alimentada por essas manifestações intensas de milagres, de curas, de sinais extraordinários, da presença
do misterioso de modo completamente poderoso, às vezes praticamente visível, ante os sentidos e as percepções da gente, que depois de um tempo a pessoa vai ter que, à semelhança daqueles primeiros discípulos, aprender que esse período vai dar lugar a uma outra era, a uma outra fase, a uma outra situação, a uma outra dimensão espiritual. Que é quando o indivíduo vai ter que aprender a caminhar, não porque ele está seguido de muitos sinais, prodígios, milagres, isto, aquilo. Porque parece que Deus propositalmente faz uma suspensão dessas coisas para ver se o indivíduo aprende a andar pela fé e não pelo que ele vê. E se ele aprende não apenas a crer porque ele viu, mas ele aprende a crer porque Deus é fiel e porque o Espírito Santo dentro dele agora testifica que a palavra de Deus é verdadeira. E o indivíduo persevera contra tudo, contra todos, contra o tempo, contra o espaço, contra a vida, contra a morte, contra a saúde, contra a doença, contra a distração de um nascimento ou um luto desgraçado, persevera no mesmo caminho de vida e de consciência. Porque aprende que Deus em nós é a esperança da glória, Cristo em nós é a nossa exaltação suprema já desde já. Isto é muito melhor do que ser acompanhado por sinais e prodígios que não cessam jamais, mas que Deus faz com que eles experimentem períodos de estiagem para a gente aprender a crescer. Ninguém cresce quando o vento é a favor, a gente só cresce quando o vento é contrário. É aí que as grandes soluções emergem. É desse caldo de contradições que é forjado em nós o melhor espírito. Isso só acontece quando a gente aprende Deus em nós. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não será dado, se porém eu for, eu lhe enviarei, e ele virá para vós outros, é o que diz Jesus. E também além disso, quando Jesus diz, convém-vos que eu vá, ele está nos ensinando o caminho da confiança, a certeza de que o trabalho interior é sempre mais profundo do que qualquer trabalho exterior, ou seja, de que Deus em nós é melhor do que Deus conosco, e é isso que faz crescer. Mas mais do que isso, ele nos ensina a nos tornarmos assim em relação à vida. Porque é só com essa consciência que um pai não imbeciliza o seu filho para sempre, ficando dando tudo na boquinha ali, aquela coisinha, meu filhinho, deixa que eu curo, deixa que eu ando sobre as águas, deixa que eu multiplico pães. Tem um tempo de fazer isso. Mas tem um tempo em que os pães não vão se multiplicar, que eles vão precisar aprender a se solidarizar e ajudar uns aos outros. Vai ter o tempo em que ninguém vai andar sobre as águas, eles vão ter que aprender a nadar e a socorrer quem está se afogando. Haverá o tempo em que Lázaro não será ressuscitado da tumba. Nesse dia eles têm que aprender a consolar Marta e Maria, porque a vida é feita dessas outras coisas. Mais do que isso, convém-vos que eu vá, também me ensina a fazer da vida não um laboratório da minha imprescindibilidade, de demonstração da minha importância, mas ao contrário, de transferência de modo, de sabedoria, de conhecimento, de inteligência, de experiência. Coisas essas que a gente só transfere mediante o amor, a fé, a paciência, a boa vontade, a alegria, com a intenção de fazer os outros melhores do que nós, maiores do que nós, mais adultos do que nós. Gente grande
não quer fazer ninguém menor do que a si mesmo. Foi por isso que Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ora, se ele diz isso de si mesmo, por que eu não devo dizer isso em relação a qualquer outro ser humano que eu possa ajudar a tornar-se maior, a crescer, a desenvolver todo o seu potencial, a aprender a andar, a caminhar, a ser livre? Você já notou que, em geral, os filhos dos ricos, que já nascem em berço esplêndido, em geral, se tornam pessoas extremamente frágeis, sem anticorpos, viveram em afofamentos, em delicadezas protecionistas, que se tornaram pequenos budas, não do período de consciência, mas do período siddhartiano, principesco, de uma vida isolada num palácio, e depois não sabe nem como é a vida, como é a existência. E fica chocado com a dor e perde o sentido. E se o pai perde tudo, ou se eles despendem tudo que o pai e a mãe lhes deram, em geral se tornam pessoas que não sabem viver nem existir. Por quê? Porque ali houve um pai que não disse convém-vos que eu vá, que não começou a botar responsabilidades. Há uma expressão em inglês que diz: even the eagles need a push. Até as águias precisam de um empurrão para voar, para alçar voo. Quanto mais seu filho, sua filha, aqueles que estão com você, é vontade de Deus no Evangelho que a gente ajude as pessoas a crescerem, a melhorarem. Isso implica em transferir tudo que a gente tem, em dar tudo, em ensinar o que se pode, e quem puder amealhar, que cresça. E quando se trata do Evangelho, mais ainda. O que Jesus está ensinando, por exemplo, se há pastores me vendo agora, é você parar com essa história de criar um monte de ovelhinhas dependentes de você, que você manipula e se sente assim o gostosão espiritual, porque todo mundo diz que sem você não vai. Pare de besteira. Você não está sendo discípulo de Jesus, está sendo discípulo do que, não sendo imprescindível, o que é ser, que é o diabo. Com Jesus não é assim. Com Jesus, a gente aprende a caminhar nele e ensina os outros a caminharem com ele. Ele não diz é aqui que as coisas acontecem. A gente diz é aí em você que Deus está presente, onde tudo acontece. Quem ganha essa consciência vive com consistência, com força, com fé, com perseverança, e deixa legados preciosos, inesquecíveis, inacabáveis. Porque é assim que Deus vai construindo colunas permanentes. É quando a gente vai erigindo essa verdade de Deus na nossa vida e transferindo para a vida de outros, sem querer que nós mesmos sejamos os detentores da imprescindibilidade. Olhe, talvez você esteja aí me ouvindo dizendo: por que esse cara vem à televisão falar essas coisas? Por que ele não fica dizendo logo o tempo todo que Jesus morreu na cruz para nos salvar e que se eu não for para a igreja eu estou perdido? Porque, conquanto eu creio que Jesus é o único caminho de salvação e que na cruz ele morreu e levou sobre nós os nossos pecados, eu creio que a própria frase já está tão desgastada que as pessoas já nem prestam mais atenção. O que eu estou tentando fazer é simplesmente anunciar a você o conteúdo do Evangelho. Assim você fica sabendo quem é Jesus, ao invés de ficar sabendo, ou supostamente crendo que sabe, o que é a igreja.
Eu não estou aqui para pregar igreja. Eu estou aqui apenas para falar de Jesus. Senhor Jesus, eu quero pedir que Tu visites todas as pessoas que deram ouvidos à Tua palavra agora e a entenderam. E aqueles que não a entenderam, permite que o Teu Espírito as ilumine, que elas compreendam. Eu quero rogar que cada uma tenha aprendido pela fé qual é o bem do Evangelho para as vidas delas. Por favor, faz isso agora. Como aquele milagre do princípio, quando do nada Tu trouxeste tudo à existência, realiza agora a mesma criação divina, produzindo no coração de cada um aquilo que não existe, mas que pela Tua palavra Tu chamas agora à existência. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui. Você está lendo aí os endereços que estão passando, do meu convite para você vir ter conosco a nossa reunião de domingo à noite no Colégio La Salle aqui em Brasília. Leia, está passando, leia. E também você já viu antes desse momento o anúncio do meu site, do www.caifá.com. Vá lá e leia, tem coisa demais, coisa muito boa, para você aprender o significado de andar pela fé e caminhar como gente madura e não como um eterno menino. Esta é, em nome de Jesus, a esperança de contribuição que eu trago a você no dia de hoje. Tchau, Deus o abençoe. Tchau, até a próxima vez. Tchau.